Boa noite, Boa noite, professor Doutor Leone, tudo bem? tudo bem? Tudo bem? Desculpa, tá? Entrei em cima, mas deu certo. Entrou num Não, caso tá. aqui de uma investigação aqui numa empresa, Ministério do Trabalho, tudo, então a gente está atarefado nisso aí, né? Viu uma investigação, tem que fazer aquela defesa e tudo mais, então peço desculpas, mas consegui entrar em cima da hora, estava Não, resolvendo isso lá na empresa agora. tá em tempo. Seja bem-vindo à nossa Boa instituição. noite a todos e todas, obrigado. Boa noite. Eu Boa vou noite. passar a palavra ao professor Cirlei, ele é o diretor da FDCE, que completou aí 50 anos, conforme te expliquei, uma instituição de referência e de tradição aqui em Minas Gerais, e é um prazer contar com a sua presença aqui com a gente nessa noite. Eu entrei em contato com o professor Doutor Leone há aproximadamente uns 6 meses, tentando conseguir um espacinho aí na agenda dele, e conseguimos em um momento muito especial, né? Nossa aula magna aí da FDCE. Eu passo a palavra ao professor Cirlei. Boa noite, professor, doutor Leone, professora Juliette, demais professores presentes, alunos, alunas. Com grande satisfação que hoje a FDCL recebe, nem que seja de modo virtual, o professor Leone Pereira. Doutor Leone, eu particularmente eu sou suspeito para falar porque eu acompanho eu acompanho sempre aí pela internet. Eu tenho obras, inclusive, do professor, são obras renomadas, e é um prazer imenso recebê-lo, professor. Eu sei que o senhor é uma grande referência para todos nós em direito do trabalho, em processo do trabalho. Então, quando a professora Juliette me falou sobre a aula magna ser ministrada pelo senhor, eu fiquei imensamente feliz, porque para nós, da nossa instituição, é uma grande referência a pessoa do senhor. Olha, primeiro mais uma vez, então, boa noite a todos e todas. É uma honra e uma satisfação muito grande poder participar aqui dessa aula magna, né? Então, agradeço todo o carinho que a Juliette teve comigo desde o início, sempre muito atenciosa, muito carinhosa, muito solícita. A gente estava até com aquela dificuldade de agenda, né? Mas conseguimos, né? Tudo tem o lado positivo e o lado negativo. É aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Mas que a gente não consiga, nesse período, infelizmente, o comparecimento presencial, mas de outra sorte a gente consegue organizar eventos à distância, utilizando plataformas digitais, que aqui é o tema da minha palestra, da minha apresentação, né? Professor, o seu microfone está bloqueado aí. Oi, perdão, tudo isso que eu falei não saiu nada, né? Nada. Não, Nada. saiu uma parte Então, assim, só agora no finalzinho. Não, então vamos lá, vamos falar tudo de novo. Então, olha professor, só, mais uma vez... Professor, só peço para fazer sua apresentação do seu currículo, brevemente. Por favor. Por favor. O professor, o tema da palestra dele é plataformas digitais e seus reflexos no direito do trabalho. Ele vai ministrar aula magna, professor de direito do trabalho individual e coletivo, de direito processual do trabalho e prática trabalhista. Além disso, ele é autor de obras e artigos jurídicos, coordenador da área trabalhista e professor do Damásio Educacional, titular da cadeira 19 da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social e coordenador e professor de Direitos Humanos do Instituto Europeu de Pós-Graduação e Pesquisa. Então, seja bem-vindo, professor. E eu já indiquei para todos os alunos para seguir o seu Instagram, que além de ser uma referência como profissional, como pessoa, e é um Instagram assim, que tem um perfil que tem dicas de direito do trabalho, processual, mas também um perfil motivacional. E a gente realmente precisa disso. Seja bem-vindo, eu passo a palavra ao senhor. Agora sim, estão me ouvindo bem. Agora, boa noite a todos e todas. Agora tudo certo, né? Maravilha. Então, gratidão pelo convite. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui. Agradeço, Juliette, tá, por todo o carinho, toda a atenção, sempre muito atenciosa, solícita comigo no WhatsApp. Conseguimos agendar, né? A gente com aquela agenda muito difícil, embora, né, esse tempo de pandemia, agora o encontro presencial está sendo muito prejudicado, mas conseguimos utilizar as plataformas digitais para que isso aconteça.
Professor Silei, também agradeço as palavras, tá? Para mim é uma satisfação muito grande ouvi-las. E a todos aqui presentes, professor Adriano, o pessoal do 8º período, queridos alunos e alunas. E é isso, né? A gente, agora, por exemplo, hoje teve a notícia, né, aqui em São Paulo, né, eu estou já saindo de casa, tentando trabalhar, tocar minha vida, mas o retorno à fase vermelha, então a gente está num período agora muito difícil, né? Mas a gente tem que ter esperança, tem que ter entusiasmo, e está até na Bíblia, depois da tempestade vem a bonança, né? A gente espera que depois de tudo isso a gente consiga sair mais fortalecidos, mais evoluídos, e é isso que a gente espera, tá? Bom, fico à disposição também ao final para dúvidas e perguntas, e esse é um tema que eu já venho estudando há muito tempo, é um tema que me intriga. Eu espero que eu possa utilizar uma linguagem também acessível a todos que estão aí na graduação. Óbvio que o tema tem desde os aspectos mais básicos até os aspectos mais aprofundados, mas eu quero trazer toda a evolução para que você possa compreender, para que você possa entender. Tá? Desde a época, né, eu fiz mestrado, doutorado, 2 pós-doutorado, fiz um em Portugal, outro na Espanha, e todos esses estudos que eu fiz, eu venho pensando já nesse assunto, né? Na evolução da própria sociedade, na modificação das relações sociais, e até, né, Juliette, tem uma aluna que também tem interesse especial nisso, né, que escolheu esse tema para pesquisa, e é um dos temas da ordem do dia, tá? Esse tema, ele já vinha sendo estudado mesmo antes da reforma trabalhista, com a reforma trabalhista, e agora em tempos de pandemia nem se fala, né? Que é o tema das plataformas digitais e seus reflexos de trabalho, quer dizer, a questão da uberização. Mas para chegar lá, eu tenho que fazer uma introdução. Tá? Então, eu espero agora no meu relógio pontualmente, é 19h05. Espero falar até 19h45, e eu deixo os últimos minutos aí para que a gente possa deixar para perguntas e mais evolução sobre o assunto. Olha só, pessoal. Se a gente pegar as 2 grandes guerras e o final da Segunda Guerra, o Plano Marshall, a introdução da terceirização na década de 70, com o fenômeno mundial da globalização, nós já vimos estudando novas formas de trabalho, né? A modernização do próprio estudo do direito do trabalho. Quando a gente lê obras de trabalho, nós temos várias hoje, muitas vezes parece que o direito de trabalho foi estudado, ele foi alinhavado à luz de conceitos tradicionais e daquele sistema fordista de produção do Henry Ford. Aquela ideia de que o empresário, o empregador, ele cuidava de toda a cadeia produtiva, tanto da sua atividade fim quanto da sua atividade meio, né? E com a própria globalização, a gente começou a repensar muita coisa na área trabalhista. Mas um grande corte que foi feito é o advento da tecnologia. Tá? Então, até o advento da tecnologia, nós tínhamos uma economia, uma sociedade do ter, do possuir. Então, eu não sou novo mais, mas também não sou tão velho, eu tenho 42 anos de idade, e como eu nasci no finalzinho da década de 70 para a década de 80, meu pai, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, meu pai teve uma criação muito rígida comigo, né? E desde criança eu via assim do meu pai: filho, acorda cedo, trabalha e sustenta a sua família. Eu tinha 7, 8 anos, meu pai já falava isso: acorda cedo, trabalha e sustenta a sua família. Então, o que em tese eu sei fazer, pessoal? Se acordar cedo, trabalhar e sustentar a família, é o que eu sei fazer. Então, tanto que dia que eu posso ficar até um pouco mais tarde na cama, eu lembro do meu pai falando: acorda cedo, trabalha, etc. Então, eu acordo todo dia, no máximo 6 da manhã, 5 e pouquinho da manhã. Eu durmo pouco, durmo 5 horas por dia, então eu treinei meu corpo também para isso. Cansa, lógico que é muita coisa, mas a ideia é essa, né? Vale a pena quem quiser ler um livro muito bacana, O Milagre da Manhã. É o poder de você acordar cedo e tudo mais. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Para a minha geração, o que era ser alguém bem-sucedido? O que a gente lutava muito, o que a sociedade lutava, e a economia era preparada para o ter, para o possuir. Então, para a minha geração, ser alguém bem-sucedido era ter a sua família, ter um imóvel, ter um carro, ter dinheiro guardado, ter, possuir. Era o que nós chamávamos de economia do ter, economia do possuir. E é óbvio que para as gerações que sucederam a minha, e eu me deparei com muito isso na prática, não só para quem trabalha aqui no escritório, que é um contrato mais novo,
mas para meus alunos e alunas, eu dou aula há mais de 16 anos, eu comecei dando aula intensamente em 2004, então eu estou aí todos esses anos trabalhando bastante com o magistério, com a vida acadêmica. A economia mudou. E hoje, os juristas, os especialistas, os estudiosos do mercado laboral falam que nós entramos na economia compartilhada. E nós temos expressões em inglês que a gente chama de gig economy ou sharing economy, que é a economia compartilhada. Então, o ser humano, ele acabou evoluindo para a seguinte reflexão. E eu quero que vocês façam a reflexão comigo. Por que eu vou ter se eu posso compartilhar? É lógico que para minha cabeça é difícil, porque eu tive uma outra criação, um outro raciocínio. Mas hoje, você pega a geração mais jovem e tá tudo certo, tá? Por que eu posso ter um imóvel se eu tenho o Airbnb? Por que eu preciso ter um carro se eu tenho o Uber? Por que eu preciso ter se no conforto do meu celular eu tenho o iFood? Por que eu preciso ter música se eu posso assinar o Spotify? Na minha época, a gente tinha fita cassete, isso entrega a idade, a fita VHS, né? Por que eu preciso ter isso se eu posso compartilhar o Netflix? Então, nós tivemos uma grande evolução da economia, a economia do ter, do possuir, para a economia compartilhada, que, como eu disse, nós chamamos de gig economy, sharing economy. E aí nós tivemos a introdução na sociedade brasileira e na sociedade mundial das plataformas digitais. E aliado a isso, grandes empresas de tecnologia, as big techs, acabaram se tornando empresas trilionárias. Mesmo agora, em tempos de pandemia, você pega a Apple, por exemplo, é apenas um exemplo, as ações dela tiveram valorização em mais de 100%. Então, eu quero que a gente aprenda estudando história, e agora em pandemia aconteceu de novo. Mesmo em tempos de guerra, mesmo em tempos de crise, algumas empresas acabam se beneficiando disso. Hoje eu até dei uma entrevista agora da evolução do teletrabalho, quer dizer assim, o quanto que a tecnologia ela vem impactando as nossas vidas. Muito bem. E por que eu fiz essa introdução e falando bastante dessa economia compartilhada, essa gig economy, essa sharing economy? Que isso trouxe impactos em todas as relações sociais e aqui, notadamente, nas relações laborais, nas relações justo-trabalhistas. Hoje eu tenho uma nova sociedade, queremos até um selo na advocacia, a advocacia laboral. A gente advoga tanto para a trabalhista quanto a parte previdenciária, né? Bom, e aí veja, tem que tomar cuidado também com uma outra expressão que vem sendo falada muito, que hoje as relações jurídicas são disruptivas. Então, olha que eu estou trazendo para vocês ideias novas. Eu falei de economia compartilhada, de gig economy, sharing economy, e estou falando de relações jurídicas disruptivas. Essa palavra também está na ordem do dia, não só no Brasil, como na Europa, tá, pessoal? Eu dou aula na Europa, lá na pós-graduação, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e eu dou essa aula também em Coimbra, dei essa aula em Madrid, na Espanha também. Então, a gente fala muito em disrupção nas relações jurídicas. Relações jurídicas disruptivas. E quando eu falo que algo é disruptivo, isso significa que eu estou rompendo padrões anteriores. Eu estou rompendo um status quo ante. Eu estou rompendo um modus operandi. Tanto que alguns juristas já falam até em direito do trabalho 2.0. Eu estou com direito do trabalho disruptivo em relação a tudo que estudamos até então. Eu vou deixar isso mais claro, eu vou deixar isso mais didático. Então, veja, se estamos falando de um direito do trabalho 2.0 disruptivo, até porque, em tese, estamos na 4ª ou 5ª fase da Revolução Industrial, se fala muito hoje em indústria 4.0,
e até indústria 5.0, advocacia 4.0, advocacia 5.0. Então, é lógico que a tecnologia está muito presente e produz reflexo do direito como um todo. E isso a gente poderia estudar e desenvolver no teletrabalho, desenvolver na Lei Geral de Proteção de Dados e por aí vai. Tá bom. E aí, como grande exemplo na área trabalhista, até porque é um aplicativo muito famoso, o Uber, quem nunca utilizou, que atire a primeira pedra, daí que surgiu a expressão, o epíteto que a gente fala, relações jurídicas uberizadas. É óbvio que essa palavra não existe, né? A gente coloca entre aspas, mas o Uber é apenas um exemplo. Eu poderia aplicar, dentro de hermenêutico exegese, interpretação sistemática, teleológica, mesanológica, Uber, iFood, Cabify, Log, por aí vai. A ideia que eu estou falando é plataformas digitais e seus reflexos nas relações trabalhistas. E aí, veja, o Uber, ele é muito curioso, porque é uma relação jurídica, de certa forma, triangular ou trilateral, porque estamos falando de 3 atores sociais envolvidos, mas atores sociais diferentes, o que não se confunde com a terceirização que classicamente tínhamos estudado. Aqui, veja, de um lado, eu tenho você, enquanto cliente, enquanto consumidor. Do outro lado, eu tenho o motorista do aplicativo e fazendo essa intermediação de mão de obra, esse liame, a plataforma digital. E aí, veja, é uma relação jurídica, no mínimo diferente, no mínimo atípica, no mínimo especial. E nesse contexto, entra o direito do trabalho. Então, até agora, eu falei o seguinte para vocês. Eu falei de economia compartilhada, falei de direito do trabalho 4.0, falei indústria 4.0 ou 5.0, e essas relações jurídicas chamadas de uberizada. É uma discussão extremamente aprofundada, mas adentrando na área trabalhista, eu começo a fazer algumas perguntas para vocês que assistem essa aula máquina. Primeira pergunta: qual é a natureza jurídica de uma relação justrabalhista uberizada? Uma relação jurídica uberizada. Lembrando que natureza jurídica envolve 2 ideários que juntos consubstanciam essa natureza jurídica. É a definição e a classificação. A busca dos elementos essenciais, mas a busca de um posicionamento comparativo. É uma relação jurídica trabalhista, ponto de interrogação. E a depender do tipo de relação jurídica, isso vai desaguar em qual é a justiça competente. Explicar isso melhor. Eu sou advogado militante, pessoal, eu faço aqui no escritório tanto o reclamante quanto o reclamada, tanto o trabalhador quanto o tomador de serviços. Vamos imaginar, amanhã, por exemplo, tem uma tarde inteira de reunião, etc., né? Aqui em São Paulo, vocês sabem como é que funciona, pessoal. Em São Paulo, nós temos rodinha no pé. Você pode decretar que fase que for, já está todo mundo meio que saindo, meio que na rua, lógico, utilizando máscara, etc., mas a gente sempre trabalhou muito, essa questão de deslocamento para a gente é muito complicada, porque a gente tem rodinha no pé, né? A gente não para o tempo inteiro, né? Então, aqui é uma cidade muito agitada. Então, os clientes aqui querem vir no escritório, não tem jeito, eles querem vir. Eu estou reformando aqui tudo porque eu quero, doutor, ver você com máscara, com luva, qualquer jeito, eu quero saber, com bolha. Então, assim, está diminuindo as reuniões virtuais e está aumentando de novo. Mesmo agora, pessoal, com a fase vermelha, todo mundo manteve reunião amanhã presencial, por incrível que pareça, e está lá de máscara, de luva, de álcool em gel. Olha, os clientes querem ir até o escritório, não tem o que fazer. Bom, vamos imaginar que amanhã eu tenho uma reunião sobre uberização. Tá bom. Aí vem o motorista do Uber falando o seguinte para mim: doutor, trabalhei no Uber, acho que o Uber me desrespeita nesse sentido e nesse sentido, eu quero entrar com a ação. Pergunto para vocês, aonde que eu entro com essa ação? Eu vou até tomar água. Eu entro em qual justiça?
A resposta não é tão simples. Porque nós temos, basicamente, duas correntes na doutrina com respaldo jurisprudencial. Primeira corrente, que é a que eu defendo, dasta máxima vênia, com devido respeito aos entendimentos em sentido contrário. É uma relação de trabalho, certo? Sendo uma relação de trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho. Artigo 114, incisos 1 e 9 da Constituição. A Constituição, ela é clara. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, bem como as outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Então, o artigo 114, incisos 1 e 9 da Constituição, denotam a competência do Judiciário Trabalhista. E aquele conceito básico de relação de trabalho dentro de uma teoria híbrida ou mista que adota aspectos objetivos e subjetivos, em que relação de trabalho é qualquer vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa física ou natural assume o compromisso de prestar serviço em favor de outrem, que é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ou mesmo um ente despersonalizado como a própria massa falida. Então, essa é uma primeira corrente, essa é uma primeira linha de raciocínio. De outra sorte, nós temos uma segunda corrente, que fala, não, não é isso. Não é uma relação de trabalho, é uma relação de natureza civil, barra empresarial, barra de direito consumidor. Sendo uma relação de natureza civil, numa visão macroscópica, a competência é da Justiça Comum Estadual e não da Justiça do Trabalho. Tanto que tivemos uma decisão relativamente recente, um conflito de competência de Minas Gerais que chegou no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. E essa é uma decisão, eu posso até compartilhar com a Juliette depois e disponibilizar para vocês, que falou isso. É uma decisão que utilizou a expressão economia compartilhada, falou que é uma relação de natureza civil, e sendo uma relação de natureza civil, a competência é da Justiça Comum Estadual. Perceba que o tema, ele já começa polêmico de entrada. A gente já tem dúvida de qual é a relação jurídica, ou qual é a natureza jurídica dessa relação, e qual é a justiça competente. Não adianta, pessoal, na minha concepção da máxima vênia, é uma relação especial, é uma relação atípica, é uma relação sui generis. Ela não se confunde com nenhuma outra relação anterior. É aquilo que eu estou falando para vocês, é uma relação disruptiva. Nós estamos rompendo um padrão anterior. É muito forte falar que nada do que a gente estudou se aplica, não é isso que eu estou falando. Mas é uma relação jurídica nova que merece uma regulamentação específica. Eu já vou desenvolver mais isso ao final. Tá? Então, veja, temos um primeiro problema para resolver, relação jurídica, e um segundo problema para resolver, qual é a justiça competente. E se você pesquisar, não só no Brasil como no mundo, eu dou aula, pessoal, como disse, em pós-graduação do Brasil inteiro, até fora do país, quer dizer, nós temos decisões divergentes para tudo quanto é lado. Então, alguns entendem que é a justiça do trabalho e outros entendem que é a justiça comum especial. Tá? Agora, antes de eu continuar, o que eu acho que você tem que refletir? E eu não quero aqui nessa aula magna, eu estou muito honrado dessa aula magna, que você concorde com tudo que eu estou falando. Muito pelo contrário. Eu quero só que você reflita. E assim, quanto mais eu estudo, eu posso assegurar para vocês, mais eu acho que menos eu sei a matéria. Eu já tenho 2 pós-doutorados, um em Portugal, outro na Espanha, e assim, a gente está o tempo inteiro refletindo, evoluindo, etc, etc. Não adianta. Pessoal, veja, é um tema que, se continuarmos com esse debate, justiça do trabalho, justiça estadual, sem uma legislação específica, nós não daremos
um correto tratamento a esses trabalhadores. Como assim? Eu vejo muita gente criticando o Uber de maneira veemente. E quais são as críticas trazidas pela doutrina? Ah, isso é precarização dos direitos trabalhistas. Isso é a coisificação do ser humano. É a mercantilização da mão de obra. Não está respeitando o princípio da dignidade da pessoa do trabalhador, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o trabalho como direito social e primado da ordem econômica e social, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e por aí vai. Agora veja, será que o Uber é precarização assim dos direitos trabalhistas? Ponto de interrogação. Quem já pegou Uber? Será que é uma grande precarização? Hoje, por exemplo, eu peguei um Uber. E eu vejo, com todo respeito, muito advogado, muito palestrante, muito professor, que desce a linha no Uber. Aí sai, pega o celular e pede um Uber. Eu falo, não, fala, peraí. Já que você é um grande crítico do Uber, então começa por você não utilizar o Uber. Porque senão é o sujo falando do mal lavado. Quer dizer, não adianta. Se você é um crítico, você não pode utilizar, então, o Uber. Se você é um crítico do iFood, veja, em nenhum momento a gente não tem o direito de analisarmos aspectos positivos e negativos, ok. Mas sendo um crítico veemente, o primeiro a não utilizar o serviço é você. E nós temos aspectos positivos do Uber, vários. A modernização da sociedade. Quem que não gosta no conforto do celular, em alguns cliques, já ter o serviço em mãos? Nós tivemos a criação de empresas, a criação de postos de trabalho, a dinamização da economia. E uma coisa eu falo, pessoal, posso falar de uma realidade aqui de São Paulo, sem prejuízo do Brasil. Pessoal, o Uber salvou em muitos pontos a economia, inegavelmente. O Uber realmente, ele continuou funcionando, ainda que capenga no período aqui da pandemia. Então, o caminho não é demonizar o Uber. A ideia é, como disse, repito, insisto, é a gente regulamentar o assunto. O assunto, lógico, traz sim aspectos positivos e negativos. Uma outra reflexão, que é uma divergência na doutrina com respaldo jurisprudencial. Partindo da premissa que estamos falando de uma relação de emprego, e aí eu pergunto para você, será que é uma relação de emprego? Ponto de interrogação. Porque se nós lembrarmos, veja, os requisitos que caracterizam o vínculo empregatício, também chamados de elementos fáticos jurídicos ou pressupostos, e prevalece o entendimento que são 5, pessoa física ou natural, pessoalidade, infungibilidade, o intuito persone, não eventualidade ou habitualidade, onerosidade, que é a questão do salário, que é a contraprestação, que é a retribuição, e a subordinação jurídica, que eu já vou chegar lá. Será que o Uber se enquadra aí? Se nós pegarmos o conceito de empregador, que está no artigo 2º caput da CLT, empregador é empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. A plataforma digital do Uber se enquadra nesse conceito? Ponto de interrogação. Outro ponto, empregado. Quem que é empregado para a CLT? Empregado é toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Será que o motorista do Uber se enquadra nesse conceito? Ponto de interrogação. Você percebe que nessa palestra eu estou muito mais trazendo dúvidas do que soluções, mas é isso mesmo? O mundo vem debatendo esse assunto? Então vamos lá. Outro ponto polêmico. Partindo da premissa que é uma relação de emprego, pergunto para você que assiste a aula. Que tipo de subordinação nós estamos falando? Será que é uma subordinação econômica? Uma subordinação técnica? Uma subordinação social? Uma subordinação hierárquica? Bom, tradicionalmente, nos seus estudos de graduação, e é o que normalmente cai no exame de ordem, nós trabalhamos em tese com a subordinação jurídica. E qual é o conceito de subordinação jurídica? Um conceito técnico.
Subordinação jurídica é a vinculação do empregado ao poder empregatício. Repetindo, a subordinação jurídica é a vinculação do empregado ao poder empregatício. O poder diretivo, disciplinar, fiscalizatório e regulamentar. Poder diretivo, poder disciplinar, poder fiscalizatório e poder regulamentar. Esses 4 vieses juntos consubstanciam o poder empregatício, que é a antítese da subordinação jurídica. Tudo bem. Hoje, o que a doutrina vem falando? Os estudiosos de plataformas digitais na área trabalhista, que a subordinação jurídica não se enquadra perfeitamente numa relação jurídico-uberizada. O professor Maurício Godinho Delgado, que veio de Minas Gerais, uma das maiores autoridades do Brasil na área trabalhista, ministro do ST, tem uma obra que é um primor. Ele já enxergando isso lá atrás, ele falou, olha, a subordinação jurídica, ela não se enquadra mais em novas relações empresariais. O que ele identificou? Se nós pegarmos grandes conglomerados empresariais, grupos econômicos e tudo mais, ele desenvolveu uma nova modalidade de subordinação, o que ele chamou de subordinação estrutural, organizacional ou reticular. E o que seria essa subordinação estrutural, organizacional ou reticular? O empregado, quando trabalha num grupo econômico, numa multinacional, em grandes conglomerados empresariais, ele tem uma subordinação que vem da organização, que vem da estrutura, que vem da rede. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu sou coordenador de toda a área trabalhista do Amasa Educacional e sou professor do IBMEC São Paulo, que faz parte de um grupo educacional chamado IDUX, que é um dos maiores grupos educacionais do país. Tá bom. Então, veja, eu dou aula no Damásio e dou aula no IBMEC. Beleza. Eu coordeno a área trabalhista do Damásio. Beleza. Eu tenho chefe, certo? Eu sou chefe de muita gente, mas também eu tenho chefes. Eu tenho 2 diretores, inclusive eu conversei com um deles hoje. Tá bom. Então, eu sou subordinado a ele? Sou. Só que acima dele tem muita gente. E eu pergunto para você que assiste a aula. A minha subordinação, ela não é só de uma pessoa. Ela vem de muitos feixes. Que subordinação é essa? É uma subordinação jurídica? O Godinho falou, não. Essa é uma subordinação estrutural. É uma subordinação organizacional. É uma subordinação reticular que vem da rede. Então, eu sou subordinado à dinâmica organizacional da empresa. As ordens vêm de tudo quanto é lado. E isso é importante porque facilita a configuração do vínculo empregatício. Tanto é verdade que hoje se fala, inclusive, em assédio moral organizacional. Então, uma classificação básica hoje, você tem um assédio moral interpessoal, entre pessoas, e um assédio moral organizacional, que vem da organização, da estrutura, da rede da empresa. Muito bem. Agora, veja. Essa subordinação, tida como estrutural, organizacional ou reticular, ela se encaixa no Uber? Também não. E o que a doutrina vem falando, pessoal? Para ter uma ideia, a dificuldade que é esse tema, né? A dificuldade que é esse assunto. A doutrina vem falando, deixa eu voltar aqui só, organizar a luz aqui, maravilha, que essa subordinação, ela é uma subordinação por algoritmo. Essa seria uma nova modalidade de subordinação. Subordinação por algoritmo. Por quê? Porque a tecnologia trabalha por algoritmo. Para você que está assistindo a aula, assista um documentário, sem fazer propaganda, espetacular, que está no Netflix, chamado O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Mostra o outro lado da força das mídias sociais. E isso, pessoal, a primeira vez que eu vi isso foi na Europa. Não sei se todo mundo sabe disso.
A China, por exemplo, está pontuando as pessoas. Lá desenvolveram o Social Score. A gente recebe uma pontuação a depender dos sites que eu frequento, a depender do meu comportamento nas mídias sociais. Tanto que, a depender da minha pontuação, eu posso alugar imóvel ou não, eu posso comprar imóvel ou não, eu posso ir para determinada localidade ou não. Tanto que nós temos já lá na China sites de relacionamento em que você escolhe a pontuação de quem você quer se relacionar. Então, por exemplo, eu me inscrevo lá e eu só quero pessoas que tenham uma pontuação de 70 para cima. Olha só, a gente é pontuado pelo nosso comportamento nas mídias sociais. E fala no documentário. Além disso, o documentário é muito bacana, porque pessoas que trabalharam no Facebook, na Apple, Instagram e por aí vai, saíram e denunciaram algo que a gente suspeitava. O celular, a todo momento, ele está gravando a nossa voz e enviando para as empresas. Tudo aquilo que a gente faz no celular ou no computador, tudo isso está sendo monitorado e enviado para essas empresas. Quando você passa o dedo no Instagram, é mentira aquela ordem, que é na ordem que as pessoas estão publicando, aquilo é mentira. O Instagram trabalha com você por algoritmo, ou seja, ele identifica o seu perfil, o seu comportamento, é uma manipulação comportamental, de maneira que a ordem das figurinhas é de acordo com o que o algoritmo identificou do seu comportamento perante as mídias sociais. Veja, pessoal, eu não sou um crítico veemente das mídias sociais, muito pelo contrário. Eu utilizo bastante, até a Juliette falou, eu uso muito Instagram, eu uso muito YouTube. Confesso que o TikTok não deu tempo de chegar lá, e mesmo agora o Clubhouse, pessoal, tenho 42 anos, eu não minto, eu sou um tiozão. Então, para eu acompanhar também toda essa velocidade é difícil, né? Trabalha uma advogada aqui no escritório, tem 20 e poucos anos, ela falou, doutor Leone, o doutor já tem Clubhouse? Isso lá atrás. Eu falei, o doutor tem Clubhouse? Eu embarguei de declaração. Eu falei, nossa, peço perdão por existir. O que é o Clubhouse? Aí ela teve que me dar uma aula de Clubhouse para entender. Esses dias mesmo, ela estava me explicando o Reels do Instagram. Não, porque tem um alcance, ou seja, está tudo evoluindo muito rápido. Então, para as plataformas digitais, vem se falando numa tal de subordinação por algoritmo, que explica e não explica muita coisa. Então, veja, pessoal, né? A gente já está agora às 19h36, já caminhando já para os últimos minutos, os últimos 5, 10 minutos da minha fala. Eu trouxe algumas ideias que eu confesso que a primeira vez que eu ouvi todas essas ideias, eu também fiquei perplexo, né? Porque isso faz com que a gente repense o direito do trabalho, que a gente repense tudo aquilo que a gente estudou até então. Empregado, empregador, subordinação, contrato de trabalho, direitos e deveres. Talvez tenha razão quem está falando de um direito do trabalho 2.0. Nós estamos numa sociedade em que qual é o principal bem? Qual é o bem mais precioso de hoje em dia? Os dados, pessoal. Tanto que, em tese, as únicas empresas trilionárias do mundo são as empresas que possuem dados. Apple, Google, Facebook, e Microsoft, e por aí vai. São as big techs, as gigantes. Então, hoje, ter dados é o que há de mais precioso. Tanto que o mundo acabou se preocupando com a proteção de dados. E nós tivemos agora, aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, pautada especialmente no Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Então, aonde eu quero chegar com toda essa história? De novo, concluindo, data máxima vênia, não precisa concordar com tudo que eu estou falando. Eu quero só que você reflita sobre tudo isso. Ficar discutindo o enquadramento
Justiça do Trabalho, Justiça Comum Estadual. Ponto 2. Subordinação jurídica ou subordinação por algoritmo é um estudo superficial, é um enquadramento superficial. A sensação que eu tenho é tentar pegar um quadrado e colocar uma forma triangular. Nunca vai ser um raciocínio jurídico adequado. Então, precisamos urgentemente de uma regulamentação específica. Eu sou favorável à edição de uma lei infraconstitucional específica para regulamentar as relações jurídicas uberizadas, essas plataformas digitais e os seus reflexos na área trabalhista. Porque eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Se eu pego, por exemplo, do Uber, o motorista do aplicativo, ele tem direito aos direitos trabalhistas mínimos. É lógico, a gente chama isso de patamar civilizatório mínimo, patamar mínimo de civilidade, o piso legal mínimo ou contrato mínimo legal. Muito bem. Quais são os direitos trabalhistas mínimos do motorista do aplicativo? São os mesmos dos que trabalham no chão da fábrica? Ponto de interrogação. Ele tem direito a férias? Sim ou não? E se tem, de quantos dias? Ele tem direito ao descanso semanal remunerado? Sim ou não? Será que ele tem direito aos depósitos do fundo de garantia? Se sim, qual é a alíquota que é razoável? 8%, que é a clássica? Ou, de repente, uma alíquota inferior? A forma de remuneração dele é salário da forma que estamos acostumados? Ponto de interrogação. Sim ou não? Você entende que são todas perguntas que não possuem uma única resposta. Quando eu pego o Uber, eu sou o chato do Uber. Eu sou aquele que fica conversando, perguntando. Eu falo isso com todo respeito, quer dizer, não necessariamente foi sonho da pessoa ser um motorista de aplicativo. Alguma coisa na vida resultou em ele ser um motorista do Uber, que é um trabalho digno, é uma oportunidade de trabalho, está tudo certo. E quando eu converso com eles, a história é das mais variadas. Ah, eu tinha uma empresa, eu quebrei, estou no Uber. Ou eu era uma pessoa física, eu tinha um negócio, quebrei, ou fui mandado embora, e está lá no Uber, está lá trabalhando. Não sei se vocês sabem disso. Eles ficam com 70% do valor e 30% é retido pelo Uber. Pergunto para você, é muito? É pouco? Tá certo? Não tá? E mais, muita gente fala que eles são obrigados a trabalhar. Não é tão verdade assim. Eles têm a possibilidade de um dia, por exemplo, não ligar, não ir trabalhar. A justificativa Uber não é tão veemente assim. Recomendo a você que pega o Uber, né? Tenta conversar com eles. Bate um papo lá com eles, converse e tudo mais, até para você saber um pouco mais. Então, caminhando para os 5 minutos finais, para a gente deixar para as perguntas. Qual que é o meu ponto de vista? Não é caminho correto demonizar o Uber. O Uber tem aspectos negativos, é verdade, mas também tem aspectos positivos. Criação de empresas, geração de pós-trabalho, flexibilização da contratação, dinamização da economia, modernização da própria sociedade. Muito bem. E outro ponto, precisamos regulamentar. O Brasil hoje, você pode ter certeza disso, nós não devemos em nada, em termos de juristas, para os maiores países do mundo. Nós temos dentre os maiores juristas do mundo. A gente está em pé de igualdade com o pessoal dos Estados Unidos, da Europa. Tanto é verdade, pessoal, que hoje a gente vai estudar lá, eles vêm estudar aqui, a gente organiza congressos, participei de congresso em Portugal, da Espanha, com palestrantes do mundo inteiro participando. Então, assim, o Brasil hoje tem grandes estudiosos, grandes juristas. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, é um motivo de orgulho. Qual é o caminho? Vamos escolher uma comissão de notáveis para alinhavar essa lei
que regulamenta essas relações e que, antes que isso seja aprovado, que haja uma participação da sociedade. A participação de advogados, membros do Ministério do Trabalho, da Magistratura do Trabalho, professores, vamos ouvir a categoria, vamos ouvir o sindicato e tentar desenhar a melhor lei dentro do possível. Esse trabalho foi feito, né, em maior ou menor medida, com um novo Código de Processo Civil. Você pode falar o que quiser, mas é um código primoroso, né? Grandes juristas participaram da elaboração do código. Então, veja, precisa de vontade política, precisa que tenha um caminho. O que não dá é uma lei ou alguma regulamentação de supetão. Incluir alguns artigos na CLT, isso não é possível. Então, é algo que depende de regulamentação específica. Eu já vou me despedir depois do final, lá depois das perguntas, mas por hora eu agradeço a atenção, agradeço a oportunidade, espero que eu possa ter contribuído com algumas informações para que vocês reflitam. É uma honra muito grande sempre dar uma aula magna em uma instituição e agradeço mais uma vez o carinho, a atenção para com a minha pessoa e fico à disposição para maiores contribuições dentro das dúvidas que forem enviadas. Então, por hora é isso, mas depois eu faço a despedida final, vamos dizer assim. Nós que agradecemos, professor, realmente é uma honra para a nossa instituição ter sua presença aqui na aula magna, e como a gente já esperava, realmente uma palestra aí brilhante. Eu vou aproveitar para passar a palavra para o professor Wagner, professor da casa, Direito do Trabalho, Processo de Trabalho e Prática Trabalhista. Eu tenho certeza que ele vai querer fazer suas ponderações, porque assim que ele ficou sabendo dessa notícia, da presença do senhor aqui, ele ficou todo alegre, falou assim, eu não perco por nada. E realmente é uma honra para a gente. Professor Wagner. Obrigado. Ok. Então, boa noite a todos, professor Leone, aos professores da casa e os demais alunos. Como a professora Juliette comentou, realmente eu estava já ansioso, né, pela palestra de hoje, considerando que a instituição já adota vários livros do professor, então isso acaba facilitando, né, o nosso diálogo com os alunos, justamente pela metodologia, pela didática que são utilizadas, né? E a abordagem de hoje, né, é um tema que, por incrível que pareça, ontem eu passei um vídeo para os alunos que falava justamente sobre a questão de um depoimento de um motorista da Uber, né, onde ele falava, né, algumas situações em que ele vivenciava, tudo, né, então gerou despertou nos alunos essa curiosidade sobre a relação de trabalho, sobre esse poder de resistência que atualmente muitos desses motoristas utilizam, né? Nós vemos aí que temos de duas linhas, né? Uns que defendem a relação de trabalho, outros que defendem direitos, mas não necessariamente a assinatura da carteira, né? Então, quer dizer, nós temos esses conflitos aí que, igual o professor falou, né? Nós vamos precisar de uma norma para regulamentar esse tipo de relação. Mas, aproveitando, eu falo que, assim, casou direitinho com o tema de hoje. Não sei se o professor Leone teve conhecimento, mas que hoje na área, aqui em Minas, né, na área do direito do trabalho, nós tivemos, assim, nos grupos, né, da advocacia trabalhista, né, dos professores, o que estava em voga hoje era uma decisão do TRT aqui de Minas, da 11ª turma, que ela reconheceu o vínculo de emprego entre um motorista e a Uber. Então, quer dizer, todo mundo já estava ali nos movimentos fervorosos, considerando que nós temos ali muitas demandas na Justiça do Trabalho hoje, né, aqui em Minas, e que essas decisões, né, esses processos não são reconhecidos o vínculo empregatício, né, a maioria deles. Então, quando a gente encontra um ou outro processo assim, acaba, né, despertando ainda mais essa curiosidade nossa, né? E aí, dentro dessa abordagem, professor, o que você acha que a tendência hoje, por mais que nós temos algumas decisões esparsas, eu não sei aí no estado de São Paulo, no TRT aí de São Paulo, mas você acredita que tem uma tendência para a Justiça do Trabalho reconhecer essas relações a médio e longo prazo? Professor Wagner, agradeço as palavras, tá? Para mim, mais uma vez, é uma felicidade, uma honra muito grande poder participar, né? Um estado que eu tenho grande admiração, até porque não é porque é aqui, mas a Escola Mineira, ela é muito forte na trabalhista, grandes juristas,
professor Maurício de Nogado, a saudosa professora Alice Monteiro de Barros, grande professor Sebastião Geraldo de Oliveira. Então, é uma escola realmente que eu tenho muita admiração, a Escola Mineira da área trabalhista. Então, para mim, quando recebi o convite, falei, poxa, vai ser uma honra e um prazer muito grande. Ora, professor, é difícil, né? Porque a sua pergunta é excelente e talvez a minha resposta seja frustrante, né? Porque as decisões são divergentes, né? Eu acredito, do que eu estou acompanhando, que nas varas e nos TRTs a tendência seja o reconhecimento do vínculo, mas no TST a tendência seja o afastamento do vínculo, né? Eu acredito que nos órgãos de cúpula, até pela linha do que o STJ definiu, e o TST teve uma decisão recente afastando o vínculo empregatício, então acredito que no TST o vínculo ele seja afastado. A gente sabe que o TST não é uma crítica de maneira nenhuma, mas muitas vezes ele tem que tomar decisões também com viés político-econômico, né? A gente sabe que o reconhecimento de vínculo em relação ao Uber, isso pode gerar o quê? Até uma saída da empresa do país, como aconteceu já em outros países, a gente sabe disso. A resistência é tão grande que muitas vezes a empresa decide sair do país. E, a meu ver, também com todo respeito, entendo que o caminho não é esse. Como eu disse, o caminho não é demonizar o Uber, o iFood, o Log, o Cabify, não. A ideia é a gente regulamentar o tema. Então, professor, é o meu ponto de vista, mas respeitando opiniões do contrário sempre, né? Ok, professor, muito obrigado. Muito obrigada, professor Wagner, pela participação. Professor Leone, tem vários professores aqui presentes, mais de 200 pessoas assistindo, alunos, e eu queria perguntar se algum professor queria fazer mais alguma consideração. Está aberta a palavra, e também nós temos 3 perguntas de 3 alunos aí, se algum professor não se manifestar, a gente pode passar para as perguntas dos alunos. Eu vou passar porque o professor tem um compromisso às 20 horas, eu vou passar a palavra para a aluna Patrícia Pereira, porque ela é a aluna que está pesquisando e a sua monografia vai ser sobre essa temática. Eu tenho certeza que ela deve estar toda feliz com essa aula, uma aula específica para o tema dela aí. Patrícia, fica à vontade. Boa noite, professor Leone. Boa noite, professora Juliette. Boa noite. Eu fiquei lisonjeada com a palestra, porque realmente é o tema que eu estou seguindo com a professora Juliette na minha monografia, e ela sabe das minhas inseguranças quanto ao tema, porque realmente é um assunto novo, cheio de controvérsias, bem como você trouxe para a gente. E pegando um gancho na pergunta do professor Wagner, eu gostaria de saber qual que é a sua visão, porque se a tendência, né, dos órgãos dos TRTs é justamente o reconhecimento do vínculo, como que ficaria, por exemplo, esse reconhecimento quando o motorista por aplicativo não trabalha apenas para uma empresa? Ele atende a Uber, ele atende pelo 99 Pop. Como que seria, talvez, uma discussão disso lá na frente? Você tem uma visão, um ponto de vista? Patrícia, primeiro agradeço a pergunta, fico feliz com a escolha do tema. Com certeza está em excelentes mãos, né, com a professora Juliette, com certeza. E olha só, mais uma vez uma pergunta excelente, talvez a minha resposta seja frustrante de novo, né? O que eu posso assegurar dos estudos e do que eu venho acompanhando? A gente tem que lembrar que a exclusividade, ela não é requisito do vínculo. Essa é a posição não pacífica, mas majoritária, né? Então, dentre os requisitos, a exclusividade não seria. Mas como estudioso e militante na prática, o que eu observo? E caso que eu tive no escritório, que a exclusividade, ela fortalece o vínculo, embora não seja requisito. E a ausência de exclusividade enfraquece o vínculo. Então, a partir do momento que esse motorista também presta serviços a outros tomadores, é claro para você, Patrícia, que ele pode ter mais dificuldade com o reconhecimento do vínculo empregatício? Isso pode acontecer. Então, é uma frase que eu gosto muito de utilizar. A exclusividade não é requisito do vínculo,
mas que é analisada no contexto, sem dúvida nenhuma. Eu já tive caso, Patrícia, no escritório, que a ausência, não foi só por isso, mas eu perdi o reconhecimento do vínculo pela ausência de exclusividade. Isso foi analisado no contexto do processo. Não sei se ficou claro, Patrícia, na resposta, mas é isso que eu queria trazer. Foi sim, e muito obrigada pela palestra, eu agradeço imensamente por ter contribuído um pouco mais para o nosso conhecimento. Foi claro, sim, todos os insights que você deu na palestra, eu anotei aqui para conseguir trazer para dentro do meu trabalho. Muito obrigada. Patrícia, mais uma vez, você fala muito bem. Fico feliz de falar aqui na frente de todo mundo, né? Quando nós escolhemos o direito, nós trabalhamos bastante com a comunicação, com a fala, não adianta. Então, legal, de ter coragem, de ter feito a pergunta. Escolher um tema espinhoso, se dedique. Porque quem sabe esse trabalho, ele pode depois ser publicado, ele pode ser continuado numa pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então, é a recomendação que eu sempre dou. Vale muito a pena escolher temas assim, porque depois você pode continuar estudando e aprofundando as pesquisas naturalmente. Muito obrigada, Patrícia, pela sua contribuição. Aluno Eduardo. Boa noite a todos, boa noite, professor Leone. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo, né, pela excelente palestra. Com certeza ajudou a gente demais. E eu queria fazer uma pergunta. Eu queria perguntar qual conselho o senhor daria para a gente, né, recém-formados, para se tornar um profissional assim de sucesso, o que fazer no início de carreira? Olha, Eduarda, mais uma vez agradeço as palavras, agradeço a pergunta e, de novo, repito, é uma pergunta excelente, mas agora não vou dar uma resposta frustrante, agora eu quero dar uma resposta, né, a sua pergunta é uma dúvida de muita gente, sabe? Eu recebo isso muito nas minhas mídias sociais, né? Quem já me mandou direct sabe que eu respondo, inclusive, por áudio todas as perguntas e tal, procuro dar uma atenção muito grande lá nas mídias sociais. Até porque eu sei, tá, Eduardo, o começo é muito difícil mesmo, né? Como foi para mim, é óbvio que não me entenda mal, mas talvez a minha geração era mais preparada para o sofrimento do que a nova. E eu falo com todo respeito, né? Meu pai sempre falava, ó, filho, você vai ralar peito mesmo, você vai sofrer. Depois de 15, 20 anos que você vai ter sucesso. Então, a gente já vinha mais cascudo, vamos dizer assim. Então, a gente era preparado para a guerra. Meu pai falava assim, olha, meu pai nunca passou a mão na minha cabeça, falou, é isso mesmo, vai sofrer e tudo mais. Bom, por que eu estou contando toda essa história? É normal que a sociedade evoluiu e a gente tenha ficado mais ansioso, né, com uma expectativa maior e mais rápido em obter o sucesso. O que eu recomendo? É algo que parece besta, mas eu posso falar porque eu já mudei de profissão, né? Por incrível que pareça, eu fui DJ, fui fazer engenharia e tranquei no 3º ano, tá? Então, primeiro, tem que escolher uma profissão que você ame, que você goste. Sucesso, dinheiro, acaba sendo consequência. Tanto que no direito a gente trabalha muito, a gente estuda muito. Se não for algo que você ama, se não for algo que você gosta, é muito difícil ter sucesso. Então, essa é uma recomendação. Então, mas... E outra, eu sei que é duro que eu vou falar, Eduardo, mas não se importando tanto assim, é duro que eu vou falar, mas eu falo, com o que o pai quer, com o que a mãe quer, com o que o namorado quer, com o que o filho quer. A vida é sua. Eu quero ser advogado, você é advogada. Eu quero ser juiz, eu quero ser procurador, eu quero ser defensor, eu quero ser professor, eu quero ser pesquisadora. Legal, é isso que eu amo, é isso que eu gosto. E segundo ponto, Eduarda, nunca duvide de investir nos estudos. Sempre foi, é e sempre será um grande diferencial. E terceiro, sinta os sinais da vida e as oportunidades que ela te apresenta. Muitas vezes, a primeira oportunidade não é exatamente aquela que você quer, mas é dela que outras portas surgem. Eu não comecei a advogar na área trabalhista. Eu fazia criminal. Bom, vou ser bem honesto, tá? O começo é tão difícil que o cliente aparecia no escritório
eu já tinha pego a causa. Você faz trabalhista? Reclamante, reclamado. Faz cível, de LINDB até sessões. Olha, aproveitando, eu também faço constitucional, administrativo, tributário, previdenciário, orientação amorosa, orientação, qualquer coisa. Eu precisava pagar as contas. Igual da aula. Eu só fui dar aula na área trabalhista depois de 3, 4 anos. Fui dar aula de constitucional, de aula de administrativo, de aula de processo civil, só depois que apareceu uma oportunidade para eu dar aula na trabalhista. Então, entende, Eduarda? Apareceu a oportunidade, abrace. De repente, é dela que aparece uma outra, você conhece alguém e vai crescendo com que a vida te abre. Então, eu acho que são 3 dicas importantes. Não sei, Eduardo, se eu lhe auxiliei, mas é o que eu aconselho aí para que você vai vencer e vai vencer na vida. Estou lendo um livro agora, o Herod, que é uma fórmula boa, fé inabalável em Deus, mais esforço extraordinário. A gente tem que ter isso em mente, especialmente em tempos de pandemia. Obrigada, professor. Eu vou passar rapidinho para as outras pessoas fazerem as perguntas, porque o professor está com o tempo corrido aí, né? Ana Luísa. Boa noite, professores, tudo bem? Então, a minha pergunta era exatamente a mesma da Eduardo, porque a gente fica naquela, né? Formei, e agora? O que eu faço? E aí, assim, era sobre a questão, né, de quando a gente deve começar a pós, se é assim que a gente forma, se é melhor esperar um pouco também, se é melhor pegar um pouco mais de experiência. Olha, Ana Luísa, obrigado, tá, pela pergunta. Então, parte eu respondi. Eu, particularmente, eu acho que vale a pena já emendar. Já faz uma pós na sequência, já vai estudando, já vai adiantando. Ana Luísa, a mesma observação que eu faço para o Eduardo. Nunca duvide que vale a pena investir nos estudos. Nunca duvide que vale a pena se qualificar. Né? Eu tenho com o meu sócio aqui, amigo e sócio, ele até veio falar comigo, pô, você falou sócio, amigo, ele está aqui do meu lado, aqui, amigo e sócio está aqui do meu lado, um dos maiores nomes em previdenciário, o doutor Hélio Gustavo Alves. Nós temos, inclusive, um projeto de pós-graduação lá em Coimbra, com direitos humanos, e a gente sempre trabalha isso com os alunos, né? O aluno faz essa pergunta, vale a pena já investir nos estudos, vale a pena ter essa qualificação, porque a hora que aparece a oportunidade, e como eu disse, né, abrimos uma vaga agora no escritório, recebemos 1000 currículos. Quer dizer, não pode ser um diferencial bacana já ter feito a pós ou estar fazendo uma pós-graduação. Então, Ana Luísa, eu acho que vale a pena você já emendar, já estudar e vai se qualificando. Nunca duvide que é um grande diferencial. Ótimo. Muito obrigada, professor. Fez uma excelente palestra e, assim, realmente eu estava interessada mesmo em fazer minha pós até lá em Coimbra mesmo. Minha irmã mora lá. Opa! Dizem que o programa da universidade lá é ótimo, é excelente, né? E eu estava pesquisando a ansiedade que fica no coração da gente, você já imagina, né? A expectativa lá em cima. Olha só, a gente fica, né, com todo o respeito, lógico, mas, né, precisando, se quiser alguma orientação, pode entrar em contato, que a gente, com certeza, traz maiores informações com o maior prazer. O que a gente mais quer é que vocês sejam felizes, se realizem pessoal e profissionalmente, isso vai acontecer, nunca duvidem disso. Agora, só para encerrar mesmo, pelo tempo do professor, Ariane Rezende, só para encerrar, a última pergunta. Boa noite, primeiramente. Eu queria perguntar, na verdade, uma opinião. Ontem eu estava seguindo uma decisão de um desembargador que ele disse que na Califórnia reconheceu o vínculo de emprego e a Uber estava ameaçando sair da Califórnia. Na situação onde encontra o Brasil economicamente hoje, uma regulamentação não seria um pouco ruim para os trabalhadores que têm o Uber como fonte de renda? Ariane, agradeço a pergunta, tá? Também observação excelente, realmente teve essa decisão na Califórnia, tá? Eu acompanhei também. Mas assim, pelo menos, Ariane, eu falo muito, eu, Gustavo, a gente usa muito essas expressões. Usando razoabilidade, proporcionalidade, ponderação dos interesses, sopesamento de valores. Gustavo usa muito regras de calibragem, ele gosta muito de usar. Eu chegaria no meio termo. O vínculo de emprego seria o máximo, uma mera relação civil seria o mínimo, e a regulamentação do tema poderia trazer uma regulamentação razoável, podendo ser suportada pela empresa, o trabalhador não estaria desprotegido
e economicamente viável para a economia. A gente conseguiria sopesar os valores e calibrar essas questões envolvidas, entende? Então, é um caminho que eu defendo hoje. A regulamentação, que nós traríamos direitos trabalhistas mínimos, mas razoáveis e proporcionais em relação a todo o espectro que nós temos hoje em âmbito constitucional e infraconstitucional. Mas, deixa eu te perguntar só mais uma coisa. O senhor falou que a Uber desconta 30%. E fica, né, com 30%. Se regulamentar e tiver mais desconto, não vai precarizar demais e a dignidade desse trabalhador não vai ficar comprometida, não? Então, Ariane, é algo que eu respeito, mas eu particularmente discordo. Eu falei hoje, Gustavo, exatamente isso. Até que ponto o Uber precariza da maneira que as pessoas falam? Eu te falo uma realidade aqui de São Paulo, da Avenida Paulista. Quanto trabalhador que está aqui na rua pedindo, pelo amor de Deus, uma oportunidade de trabalho? Sabe, quanta gente está desempregada? A gente está com índices alarmantes. O trabalho informal aqui em São Paulo está em mais de 60% de pessoas que estão fazendo qualquer coisa para sobreviver. Eu estou falando de um aplicativo que traz uma oportunidade de trabalho e a gente está pensando em trazer direitos trabalhistas mínimos com um repasse justo. Poxa, não é um trabalho digno? Não é uma oportunidade de trabalho? E a empresa Uber também não tem direito de fazer a retenção? Então, eu acho razoável, né? Porque quando se fala em precarização dessa forma, e eu saio aqui embaixo, eu olho como que os trabalhadores estão sem trabalho, sem oportunidade de trabalho, sem nada, eu não sei até que ponto é essa precarização toda diante da sociedade moderna. Eu falo, lógico, sempre com todo respeito, porque hoje há uma demonização do Uber, o que eu discordo veementemente. Eu acho que é uma empresa que teve uma ideia fantástica, que modernizou a sociedade, que está trazendo novas formas de trabalho, com novos postos de trabalho, e a questão é muito mais de regulamentação do que de precarização. Ah, é o melhor trabalho do mundo? Mas eu pergunto, qual é o melhor trabalho do mundo? Eu queria que todo mundo no Brasil tivesse um vínculo de empresa, com um ambiente de trabalho bacana, ganhando 30 mil reais por mês. Mas eu pergunto, é essa a realidade? Quanta gente que nem o salário mínimo está ganhando nesse período está dependendo de auxílio emergencial? Então, acho que tudo isso tem que ser refletido, né? Muito obrigada, professor. Nós vamos encerrar, eu vou passar a palavra para o professor Sirlei para encerrar a aula magna. Lembrando, eu vou pedir aos professores e aos alunos para continuar logado na sala, porque a gente tem um recado para passar para vocês, eu e o professor Vinícius, mas para liberar o professor aí, que ele tem um compromisso, e eu peço a todos que puderem aí já abrir a câmera para a gente fazer um registro aí dessa honra em ter o professor aqui na instituição, para a gente fazer um print da tela. Professor Sirlei. E, por favor, me mande para depois fazer aquela divulgação nas mídias sociais, né? Ótimo, marcar a faculdade. Logo, com toda certeza. Professor Leone, mais uma vez nós queremos agradecer. Eu tenho certeza que toda a comunidade acadêmica da FDCL se sentiu honrada com a presença do senhor. Foi uma palestra assim, muito provocante. O tema é provocante e o senhor trouxe assim, com uma imensa sabedoria essa explanação para a gente. Muito obrigado por essa oportunidade que o senhor nos concedeu. A FDCL agradece de coração ao senhor. Olha, mais uma vez, eu sempre gosto de concluir com gratidão, eu sempre agradeço sempre a Deus tudo que acontece na minha vida e pelas oportunidades. Então, poder falar para uma tradicional instituição, a FDCL, a grandes professores e professoras, a todos os queridos alunos e alunas, a todo o carinho que a Juliette teve comigo desde o começo, e fico muito feliz e honrado de poder ter contribuído com um tema tão intrigante, um tema, como eu gosto de usar nas minhas aulas de palestras, da ordem do dia, né, e que essa contribuição traga a provocação para estudos, reflexões, e que a gente caminhe na República Federativa do Brasil para a regulamentação do tema. Então, mais uma vez, agradeço o carinho por conceder essa aula magna à minha pessoa. Já fico à disposição para novos convites. E o que precisarem de mim, me sigam nas mídias sociais, especialmente o meu Instagram, professor Leone Pereira, e o meu canal no YouTube, Leone Pereira,
qualquer dica, qualquer orientação que se tenha na parte acadêmica e profissional, eu fico à disposição. E mais uma vez, agradeço. Foi uma honra e um prazer, como eu gosto de utilizar, impagável, né? Foi um momento impagável da minha vida, sem dúvida nenhuma. E agora eu gostaria de convidar todos a abrir seus microfones e a gente saudar o professor com uma salva de palmas. Vamos lá? Só tenho a agradecer. Obrigado. Professor, muito obrigado. Vou te liberar aí, porque eu sei que o senhor tem outro compromisso. Desculpa ultrapassar aí o tempo. Imagina. E muito obrigada novamente, gratidão. Pessoal, os alunos, professores, pode ficar, continuar em sala para a gente dar continuidade às atividades, passar a palavra para o professor se despedir. Mais uma vez, tá? Então, mais uma vez agradeço, obrigado mesmo, gratidão, e reitero tudo que eu já falei até, e fico feliz com as perguntas, tá? Porque quando a gente dá uma palestra e não tem pergunta, o silêncio é a compreensão total ou a confusão absoluta, e graças a Deus tiveram compreensão, tiveram dúvidas, e fico feliz que eu possa ter contribuído. Então, sucesso para vocês, desejo um excelente semestre letivo e que a gente consiga superar esse período de pandemia. Com aquela frase, né? Que depois da tempestade virá bonança e teremos grandes momentos depois que passarmos por tudo isso. E juntos passaremos. Então, pessoal, é isso. Boa noite, gratidão, excelente semestre a todos e todas. Até mais, fico à disposição. Muito obrigado, professor. Até. Pessoal, dando continuidade, então, às nossas atividades, que o professor tinha um compromisso, agora às 20 horas, eu vou passar a palavra para o professor Vinícius. A gente queria dar um recado muito importante. A Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette está com vários projetos novos, projetos que vai fomentar aí a questão da pesquisa, da extensão, e um deles é o projeto que vai ser conduzido aí pelo professor Vinícius, de mentoria, destinado ao ENAD, aos concursos públicos e ao AB. Então, um projeto super interessante. A gente queria passar mais algumas informações para que vocês tenham conhecimento e, principalmente, a importância de participar desses projetos. Professor Vinícius. Oi, Juliette, tudo bem? Demais amigos professores, professor Cirlei, que bom rever aí a todos, alunos, alunas, ver a sala cheia, né? Acho isso que para nós também é sinal aí de estar juntos, né? Nessa caminhada, eu acho isso muito importante. E, Cirlei, ontem eu estava falando com algumas turmas às quais tive a oportunidade de fazer parte. A FDCL tem marcado muito na vida, eu acho que de todos nós, comunidade acadêmica que somos. Porque antes da pandemia, durante a pandemia e tão logo a pandemia passe, nós jamais estivemos sozinhos. Então, esse é mais um momento que a gente está junto, procurando aí crescer no propósito de levar a educação adiante e de passar por esse momento tão desafiador que a gente tem vivenciado. Então, eu quero aí, perante todos os alunos, agradecer, Cirlei, por todos os projetos que a gente tem tido a oportunidade de construir, que a gente procura com carinho, com muito amor, para que a gente possa passar lado a lado esse momento, mesmo estando distantes. Então, eu queria deixar registrado aí, num primeiro momento, essa minha manifestação, porque ela realmente é importante e é feita com o coração, né? Então, acho que isso é algo que a gente tem que registrar. Isso, eu aproveito para dizer o seguinte, que no início da pandemia, quando nós migramos para a plataforma e passamos a ministrar as nossas aulas de modo remoto, eu te confesso que, como os demais professores, como a maior parte dos alunos, eu me senti extremamente incomodado. Porém, como essa pandemia ela está durando muito tempo, eu te falo, ainda bem que nós migramos para o ensino remoto. Porque imagina se nós não tivéssemos tido a oportunidade de migrar e estivéssemos todos ociosos. Então, migrarmos para a plataforma de ensino remoto não nos deixou ficar ociosos. E nós estamos procurando fazer do limão uma limonada.
Igual, por exemplo, o professor que nos ministrou a palestra hoje, a aula magna, talvez, se fosse num momento presencial, talvez ele não pudesse estar conosco hoje. Então, quantas vezes o professor Vinícius já trouxe convidados, a professora Juliette trouxe outros convidados, assim como os demais professores da casa, sempre trazendo convidados. Então, a gente está tendo essa oportunidade e, de certo modo, a gente se acalenta com essa situação, tá? Diante de tudo que nós estamos vivendo e vivenciando. Tá? Então, eu aproveito o ensejo para agradecer a todos vocês, professores, a todos vocês, alunos, que têm nos ajudado muito. A FDCL não seria a mesma se não pudesse contar com o apoio de todos vocês. Tá? Então, eu agradeço de antemão. É recíproco, mas eu acho que o agradecimento da nossa parte é muito grande realmente, porque a gente vai instituindo esses trabalhos e procurando sempre ter essa sensação de que o nosso contato não é perdido nesse momento, porque a pandemia trouxe para a gente muitas incertezas no dia a dia, no fato do distanciamento, e graças a Deus eu vejo que a Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette, ela traz para a gente essa sensação todo dia. Isso eu posso falar como ex-aluno que sou, ex-aluno seu, inclusive, Sirley, que nós nunca estamos sozinhos. Então, eu quero também reforçar isso para as turmas que eu passei ontem, para que vocês recebam mais do que as atividades que a gente faça, eu quero que vocês recebam também, e falo isso, acredito que também em nome da professora Juliette, com quem a gente conversa muito aí sobre os projetos, a gente faz com muito carinho. Então, todos os professores que aqui estão, a gente coloca muito carinho. Então, é para isso que a gente está aqui, para servir e para poder ajudar. Então, eu agradeço a todos os colegas que prontamente se colocam também disponíveis para a gente ter essa mesma sensação. De repente, a gente vê que o dia não está tão legal, mas a gente sabe que tem a faculdade mais tarde, que traz mais ânimo, traz mais vigor para a gente. E isso é um trabalho coletivo que eu acho fantástico, que está sendo construído. E hoje eu estou aqui, Sirley, por um motivo muito especial. Nós demos início, em meio à pandemia, a vários projetos também que têm tido a oportunidade aí de seguir durante essa nossa caminhada. E hoje nós abrimos mais um deles. E eu estou aqui para poder conversar e falar um pouquinho para os alunos sobre esse projeto. Nós inauguramos, na noite de hoje, a mentoria da Faculdade de Direito do Conselheiro Lafayette, que vai trazer aí uma proposta diferente para os alunos, visando os processos, principalmente do ENAD, da OAB, dos concursos públicos, mas também uma melhora para a gente, enquanto pessoas que somos estudantes de direito, que a todo dia a gente é também. Então, esse projeto, ele tem uma finalidade de fazer um passeio pelas disciplinas do direito. A gente vai ter a oportunidade aí de percorrer várias áreas do campo do direito. Começamos hoje com o professor Eduardo na filosofia, teremos um mês de março aí recheado de atividades diferentes, e que eu tenho falado o seguinte: não é um grupo de estudos, não é uma aula propriamente dito, mas tem um pouquinho de cada uma dessas coisas nessas atividades que a gente vai proporcionar na mentoria. Então, tem um pouquinho de discussão, tem um pouquinho de debate, tem um pouco de teoria, tem um pouco da prática com análise de questões. E essa atividade, a princípio, ela vai acontecer nas quartas-feiras. Esse mês, nós optamos por fazer todas as quartas-feiras como um mês de apresentação da mentoria. Posteriormente, nós vamos fazer os ajustes aí que forem necessários para a gente poder seguir a proposta dessa atividade. Quero dizer para vocês também, alunos e alunas que aqui estão, da importância que a gente tem também os exames que a gente vai, às vezes, submeter quando a gente está na faculdade. Sejam as provas que a gente tem durante o período, sejam os processos que a gente desejar participar ou aqueles que a gente seja chamado a fazer. E esse ano, nós estamos no ano do direito para o ciclo do ENAD. Quem, às vezes, ainda não teve uma informação mais precisa do que é o ENAD ele acontece em formato de ciclo. Então, não é todo ano que a gente tem prova do ENAD, mas ele acontece em momentos pontuais, no nosso caso aqui, de 3 em 3 anos. Então, esse ano, para nós, é o ano do direito.
os alunos que estão no 8º e no 9º período, eles terão a participação nessa prova no final do ano. E eu tenho passado nas turmas, nós estamos iniciando também um trabalho bem direcionado para essas turmas também, para a gente poder conversar sobre esse momento, que não seja um momento para vocês e não vai ser um momento de dificuldade. É um momento onde nós todos vamos nos dar as mãos e seguir juntos na proposta do ENAD também. Estou contando aqui, agradecendo muito aos professores também que têm ajudado e vão nos ajudar nesse processo, e dizer para vocês que eu posso hoje falar para todos que estão me ouvindo aqui que eu tenho conhecimento da prova do ENAD sob 2 ângulos. O ângulo hoje de ter tido a oportunidade, ter sido a mim confiado a oportunidade de assumir a subcoordenação do ENAD na faculdade enquanto professor, mas de ter feito a prova do ENAD quando eu fui aluno na faculdade e me formei nos mesmos bancos que vocês, porque sou formado aqui em Lafayette e tenho muito orgulho disso. Então, eu conheço a visão do ENAD pelo lado aluno e tenho tido a oportunidade de aprofundar mais na visão professor. O ENAD ele vai pedir muito para a gente que a gente tenha uma visão ampliada do que nós temos de profissão do direito. E ele vai pedir para a gente uma reflexão sobre conhecimentos gerais, em questões objetivas, em questões discursivas, e também ele vai trazer para a gente questões de conhecimentos específicos, também em questões objetivos e em questões discursivas. Vocês, durante esse ano que ele se apresenta, serão aí participantes de atividades que se voltarão para essa proposta para a gente de preparação do ENAD, da importância desse exame, e para que todos nós possamos chegar no final desse nosso ciclo, lá no dia da nossa prova, muito bem preparados, porque essa é a proposta que eu tenho trazido para todos aí, quando eu tenho percorrido as turmas, um pouquinho sobre essa atividade que estamos abraçando desde então. Nós todos estamos juntos. Essa atividade ela não é isolada. Ela é tanto do aluno e também de nós que estamos com vocês. Então, eu quero reforçar aqui, agradecer a Juliette a abertura do espaço para conversar com vocês um pouquinho sobre essa atividade e dizer que, embora talvez eu não seja, neste momento, professor de todos, que eu me coloco à disposição que vocês, às vezes, precisarem de apoio, no sentido de algum direcionamento nessa parte do ENAD, eu me coloco à disposição de vocês para tal. A mentoria que se iniciou hoje, ela é aberta para vocês, alunos, e também para os ex-alunos da faculdade, e está sendo aí construída com o qualificado corpo de professores que a FDCL tem. Então, eu quero só rapidinho, Juliette, só para falar para todos que aqui estão, que talvez uns já tenham visto nas redes sociais, outros, às vezes, ainda não viram. Hoje nós temos o professor Eduardo com Filosofia do Direito. Semana que vem, dia 10, nós vamos ter a professora conversando um pouquinho de Direito Penal. No dia 17, nós vamos ter a professora Juliette falando de Direitos Humanos, Grupos Vulneráveis e Minorias. No dia 24, nós vamos ter o professor Matheus, trabalhando no direito societário. E no dia 31, estou vendo no quadrinho que ela está aqui com a gente também, a professora Isabel falando de direito das famílias. Gente, é claro, hoje o Dudu fez até uma brincadeira com a gente, que eu achei ela muito pertinente, que a gente teve em torno de 40 minutos de discussão. E o Dudu brincou o seguinte, eu falei 2.500 anos de filosofia em 40 minutos. Claro que foi uma brincadeira apenas, mas foi um direcionamento que foi muito legal que aconteceu. Foi bem objetivo e dentro do que é a proposta que essa atividade vai seguir nesse formato aí do que nós estamos pretendendo. Eu estou vendo algumas perguntas no chat, e procurando responder aqui para clarear. Bom, vamos lá. Primeiro a Josi. Josi, um abraço, obrigado pela pergunta. Uma dúvida diante do que você disse agora. O 10º período não participará do ENAD? Não, o 10º período ele não entra nesta atividade do ENAD, porque quando o ENAD acontecer, vocês já serão alunos formados. O ENAD é para os alunos que estão sendo finalistas no curso, não para aqueles que já concluíram. Tá, Josi? Jennifer, já tem entrevista para aplicação da prova do ENAD?
nós não temos data prevista ainda. Normalmente, essa atividade acontece no final do ano. E eu vou emendar a sua pergunta com a pergunta da Karen. A Karen está perguntando se vai ser presencial. Essas duas perguntas, neste momento, elas não têm resposta para a gente, porque nós dependemos de uma posição do MEC, mais precisamente do INEP, que é quem regula a prova do ENAD para os cursos dentro dos ciclos que vão se passando. Como nós estamos no momento de pandemia, nós precisamos ainda aguardar o andamento aí do ano para a gente ter a definição de como que esse processo vai acontecer. Mas pegando um gancho na pergunta de vocês, eu posso falar com vocês uma outra situação. Nós não estamos esperando o MEC na manifestação para a gente saber a data exata da prova. Como nós sabemos que esse ano é o ano do direito, nós já estamos nos preparando. Então, a gente aguarda a data da prova e assim que a gente tiver essa definição, nós já estaremos com nossa preparação em andamento. Então, por isso que a gente não parou as nossas atividades, porque elas são necessárias, tá? Uma outra coisa que trouxeram de pergunta, se alguma coisa ficar em dúvida aí, podem voltar para perguntar, tá? Priscila, obrigado também pela pergunta. É obrigatório fazer essa prova? Sim, para os alunos que forem convocados para ela, que são, nesse ano, por exemplo, os alunos do 8º e 9º período. Ela é requisito obrigatório para a obtenção do grau em Direito. Então, tem uma outra pergunta que foi feita aqui, que eu vou emendar nela, que perguntaram se essa prova todo mundo tem que... Se todo mundo tem que fazer. Se você estiver dentro do ciclo do ENAD daquele ano, do Direito, sim, desde que você seja aluno finalista. Repito, ano de 2021, alunos que estão no 8º e 9º período, porque tem que ter uma grade, uma composição, um percentual da grade curricular cumprida. É onde a Josi perguntou do 10º período, que o 10º período não entra, porque já serão alunos que já concluíram, não são concluídos. Tá, Priscila? Depois me fala se está respondido. Aí o Sirlei está até manifestando, ó, geralmente as provas acontecem em novembro, é isso mesmo, a gente aguardando aí agora a definição. A Jennifer está trazendo, obrigado pela pergunta, está perguntando sobre a questão dos 2 pontos institucionais na capacitação e se ela vai ser na mentoria. Não, são duas coisas distintas. A mentoria, inclusive, ela acontece fora do horário de aula e é uma proposta de uma atividade não obrigatória. Nós estamos fazendo para reforçar o nosso ciclo para a prova do ENAD, para a prova da OAB e para outros processos que a gente tem aí a participação. Essa capacitação nós ainda vamos formular e vamos marcar a data de como que ela vai funcionar dentro da pontuação institucional que foi distribuído a ela. Tá bom, Jennifer? Se ficou claro, senão você me pergunta de novo. Milena, espera aí. Milena, Vinícius, onde será disponibilizado o link das mentorias? Nós ainda estamos finalizando a formatação das inscrições, Milena, e oportunamente a gente vai passando para vocês essa forma de acesso aos nossos encontros. Acredito que nos próximos dias nós vamos ter uma definição de como que vai funcionar. Provavelmente a gente vai fazer uma logística aí para atingirmos e chegarmos a todos aí com o link da mentoria disponibilizado, tá? Mas hoje me parece que houve o envio pela coordenação para todas as turmas, para que se sentissem convidados, tá? O Sirlei trouxe mais uma informação importante aqui. Reforçando, gente, o Sirlei trouxe. Os alunos matriculados no 9º e 10º período, no semestre que vem, serão todos inscritos automaticamente. A não realização, assim como dito pelo professor, impede que o aluno colhe grau. Exatamente. Então, Sirlei, obrigado, reforçando aí o que eu falei. Basicamente, gente, tem muita informação, algumas dúvidas que às vezes vão surgindo. O que eu tinha para trazer para vocês num primeiro momento eram mais essas informações de cunho geral. Gostaria muito de sugerir a vocês que estão na faculdade estejam ampliados ao conhecimento de uma forma geral, ao conhecimento técnico, jurídico e também aquilo que acontece ao nosso entorno também, porque é o que a prova do ENAD também vai cobrar da gente. Então, isso tudo vocês aí serão
preparados e a gente vai caminhar juntos para que esse processo a gente vença lá no final, se Deus quiser, acontecendo aí no final desse ano. O sucesso aí, ele depende de todos nós, repito. Então, conto com a participação de todos, com o envolvimento de todos, e aqueles que se sentirem aí convidados, que é uma forma coletiva, já estejam acolhidos por todos nós na mentoria que se iniciou hoje, toda quarta-feira, a partir das 18 horas, via plataforma Zoom, e é isso. Acho que o que eu tinha de recado para dar para vocês era esse. Aqui, a Priscila até colocou uma coisa aqui, que eu quero até justificar. Hoje, nós poderíamos ter algumas falhas, tá, Priscila? Talvez essa possa ter sido uma delas. Nós estamos corrigindo, porque nós estamos iniciando esse processo para que dê tudo certo. Então, nós vamos aqui nos esforçar, te peço desculpas, para que semana que vem isso esteja resolvido e a gente consiga ter a participação de todos que desejarem. Tá bom? Juliette, eu acho que é isso. Sirlei, obrigado pelo espaço também. E era isso. Obrigado a todos aí também. Sucesso. Boa noite. Ótimo, Vinícius. Nós que agradecemos. Sirlei, você quer fazer alguma consideração? E eu digo o seguinte, gente, que a prova do ENAD, ela é muito importante para todos nós. Na época que eu me formei, em 2001, nós não tínhamos exatamente a prova do ENAD, nós tínhamos o provão. Aí a minha turma chegou a realizar o provão. E essa prova é importante para todos nós profissionalmente falando. Por quê? O conceito ele vai ser dado para a instituição. E todos nós, querendo ou não, quando nós nos formamos na instituição, nós também somos conceituados. Então, se eu realizo uma boa prova e eu coloco no meu currículo que eu me formei na Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette, olha, eu preciso ter uma atenção especial a esta situação. Por quê? Se a instituição ela é mal avaliada, eu também estou sendo mal avaliado. Então, é importante que nós todos reflitamos nessa situação. Porque já teve situações no passado, no início do ENAD, quando alguns alunos falavam, porque eu vou sacanear a instituição, eu vou chutar, eu vou fazer mal o ENAD. Só que, na verdade, a pessoa se esquecia que ela estava dando um tiro no pé. Porque ela estava se autoavaliando mal. Porque, afinal de contas, é a instituição que ela estava se formando. É a instituição que ela leva no seu currículo o resto da vida. Então, é importante nós lutarmos, independentemente de quem esteja hoje como professor, de quem esteja hoje como gestor da instituição. Nós não podemos ter esse olhar subjetivo. Nós temos que ter um olhar para a instituição, um olhar institucional. E eu me formei na FDCL e eu quero que a FDCL seja bem conceituada, porque a partir do momento que a FDCL está bem conceituada, eu também estou bem conceituado no mercado de trabalho. Agora, imaginem vocês, se vocês amanhã vocês estão disputando uma vaga no mercado talvez para ser contratado por uma empresa, para o corpo jurídico da empresa, e a empresa pega o seu currículo e fala, olha, onde que você se formou? Aí você fala, eu me formei na FDCL. Eles olham, qual que é a nota da FDCL no ENAD? É nota 1. É uma instituição que que sofreu uma intervenção, por exemplo, do MEC por causa da nota do ENAD. Isso, gente, é péssimo para todos nós. Eu me formei na FDCL no ano de 2001, professora Juliette se formou, professor Adriano, que está presente na nossa sala, se formou, professora Patrícia, professor Vinícius, vários professores. Então, nós, não é porque estamos professores na FDCL hoje que nós lutamos pela FDCL, é porque, querendo ou não, nós levamos a FDCL para o resto das nossas vidas, em termos de assunto profissional. Tá, ok? Então, pensem com carinho nisso, procurem estudar, procurem se dedicar, porque nós todos somos avaliados nessa prova do ENAD. Tá bem? É só esse o recado que eu gostaria de dar a todos vocês. Com certeza, e a Faculdade de Direito tem buscado dar e aprimorar mais esse tripé, né, que é o sucesso de toda a universidade, das faculdades de Direito, o ensino, pesquisa e extensão. A gente tem buscado sempre
aprimorar, criar novos projetos justamente para propiciar tanto a questão da pesquisa quanto da extensão. Então, vocês têm várias oportunidades de participar de grupos de estudo, tem a mentoria, então aproveite essa oportunidade, também contribui com a FDCE, que tem se esforçado muito para dar o melhor para vocês. Vinícius, você quer fazer mais alguma consideração? Eu queria pontuar que o Sirley falou foi extremamente preciso e muito pertinente, inclusive, porque nós aqui vamos levar a instituição para sempre. É igual eu estou falando do orgulho que temos como ex-alunos de estar aqui, porque a gente vive esse momento com muita intensidade e a gente quer cada vez mais que esse lado cada vez maior da instituição de estar bem referenciada, ele se apresente. E para isso, o ENAD é um dos pontos que a gente vai percorrer e juntos nós vamos chegar aí a atingir esse nosso objetivo lá no final do ano ou nos finais dos ciclos que cada um de nós aí nós vamos ser sujeitos ou vamos ser chamados a eles. Lembrando a vocês, gente, que tem vários projetos acontecendo. Então, procure se engajar em um deles, além da sala de aula. Acredito que vocês estão tendo uma oportunidade muito boa de fazer aquilo além do que é apenas estar num banco de faculdade estudando. Vocês podem, às vezes, ser convidados ou serem provocados a atividades diversas. Então, aproveitem esse momento também, para a gente não olhar lá para trás quando a gente formar e falar, não, eu podia ter feito, e agora não dá, talvez não dê mais tempo, porque o período da graduação passou. Então, queria que vocês aí aproveitassem muito, Juliette, Sirley, Adriano, Isabel, Patrícia, que eu estou vendo aqui. Vocês me permitem falar uma mensagem para essa noite de hoje? Posso? É porque aonde eu vou tem que deixar uma mensagem. Outro dia eu ouvi uma que eu gostei muito, é porque eu estou quebrando o protocolo, que senão estava combinado. Mas eu achei muito bacana essa frase que eu queria compartilhar com vocês que estão aqui nessa noite, encerrando a minha fala. Vocês talvez já devem ter ouvido falar num ser humano que passou pela Terra, que era, assim, era uma pessoa que talvez daquela que foi uma das que teve maior luz da nossa geração, inclusive. Ela se chama Teresa de Calcutá. E ela, hoje, pela Igreja Católica, ela é santa. E ela falou uma frase que é fantástica, e eu quero compartilhar com vocês o que ela disse, que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente faz enquanto vida para nós. Ela disse o seguinte: por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, gente, todos nós estamos no mesmo barco e todos nós precisamos aí estar juntos e unidos, porque todos, rigorosamente todos, são muito importantes. Com isso, eu acho que eu encerro a minha fala aqui, colocando-me à disposição de todos, alunos, aqueles que às vezes eu não desculpa, não pude deixar aqui. Foi quase, viu? Me conta para não ter o meu momento aí de susto. Eu dei uma pane outro dia aí, gente, vocês devem ter ficado sabendo, na colação de grau, e eu tive que parar por uns instantes, mas enfim, agora está tudo bem. Eu até pensei, se eu fazia ou não a mensagem, mas me enchi de confiança e deu certo. Enfim, que dê tudo certo com todos nós neste ano, naquilo que puder aí apoiar, estar com vocês, podem contar comigo. É isso, Juliette. Acho que é só essa a frase que eu tenho, contando com o apoio, o empenho de todo mundo. Lá no final nós vamos vencer. O Sirley, turma do 8º e do 9º período, vou reforçar a sua presença hoje. Eles vão enjoar de me ver esse ano, porque eu vou estar muito com eles para a gente seguir junto essa caminhada do ENAD, na motivação, no empenho, no apoio, que a gente vai seguir aí uma caminhada de muita luz para poder chegarmos no final e termos o melhor resultado que a gente possa atingir. É isso aí, Vinícius. Agradeço também a Juliette mais uma vez, não só por intermediar a palestra com o professor Leone, agradeço aos professores presentes, a todos vocês, alunos presentes, e antes de fazermos o encerramento, eu só queria lembrá-los que a FDCL, ela contratou recentemente
um cursinho que possa auxiliá-los. A gente sabe que com o ensino remoto, o ensino em geral, não só na FDCL, mas o ensino em geral, ele perdeu um pouco de conteúdo. Então, a gente contratou esse cursinho não só para o ENAD, mas também para o AB. Então, ele seria um complemento do estudo para todos os nossos alunos. Tá? A gente já está terminando de disponibilizar. Nós vamos fazer uma ampla divulgação desse conteúdo que nós contratamos, e lembrando que nenhum aluno pagará nada por isso, assim como nenhum aluno pagou pela contratação da editora da Biblioteca Saraiva Jur, que é uma excelente biblioteca. Os nossos alunos terão acesso agora a esse cursinho, com um complemento de estudos, não só disciplinar, mas também não só de conteúdo, mas também com questões, tá? Resolução de questões. Então, tudo isso a gente faz pensando no nosso aluno, tá ok? Muito obrigado, mais uma vez, a todos vocês. Muito obrigada a todos, boa noite. Obrigada aos professores, alunos, boa noite. Obrigada, Sergi. Pauzinho, Vinícius, muito obrigada também. Obrigado, eu. Até mais.